em seu coração já brigou um dia tanta solidão. Pensar que nada existia e você sabia que ia começar. Um mundo cheio de verdade, diferente do que tem em nossas mãos. Mas todos nós lutaremos e não deixaremos nada atrapalhar. Vamos lutar. Lembre-se que Deus existe, agora Ele é triste, pode se alegrar. Vamos vencer. Lembrar que Ele é luz divina, esperança e paz e pode te acolher. Agora que você já sabe tudo que precisa, não deixe cair. A sua fé é importante, tem que ser constante e nunca parar. Esperamos que essa nossa música tenha tocado e faça fluir energia positiva e da força viva para poder lutar. Vamos lutar. Lembre-se que Deus existe, agora Ele é triste, pode se alegrar. Vamos vencer. Lembrar que Ele é luz divina, esperança e paz e pode te acolher. E agora? Agora que você já sabe tudo que precisa, não deixe cair. A sua fé é importante, tem que ser constante e nunca parar. Esperamos que essa nossa música tenha tocado e faça fluir energia positiva e da força viva para poder lutar. Vamos lutar. Lembre-se que Deus existe, agora Ele é triste, pode se alegrar. Vamos vencer. Para que Ele é luz divina, esperança e paz e pode te acolher. Te acolher. Muito bem, vamos continuar preparando nossos corações. Estamos chegando ao final, hein? Mas quem disse que esse curso tem final? Esse curso não tem final. Nós vamos terminar esse, vamos trazer outra novidade, tudo bem? Vamos continuar. Então vamos cantar mais um cântico, assim nós preparamos melhor os nossos corações. Vamos cantar então Minha Cruz, tudo bem? Vamos juntos? Quem pode me ajudar? A cruz pesada a levar, mesmo antes de eu conhecer, o Senhor me ajudou, porque eu não tinha condição da carga suportar. Seu próprio sangue derramou para me resgatar. Marcharei com meu Senhor e juro perseverar. Mais longe que Golgotá, vitória chega já. Meu Pai nunca me deixará levar o peso da cruz. Seu sacrifício me livrou e as trilhas se alargou. Fez
sacrifico para ti e as provas vencerei. Dou minha vida para ti e não vacilarei. Marcharei com meu Senhor e juro perseverar. Mais longe que Golgotá, vitória chega já. Meu Pai muito se esforçou para se aperfeiçoar. Se esforçamos todos nós, podemos alcançar. Se não usamos de sofrer, de nada servirão. Lutemos, pois, e ganharemos nosso galardão. Marcharei com meu Senhor e juro perseverar. Mais longe que Golgotá, vitória chega já. Prontinho. Então, vamos dar continuidade à nossa 8ª lição. Acredito que todo mundo está sentindo que passou rápido, né? Ontem parece que ontem, né, a gente estava lá na primeira, agora a gente já está na última, mas como o pastor falou, vão ter mais coisas, né? Então, é só o começo, né? Então, eu vou compartilhar a tela agora para a gente poder falar sobre a 8ª lição, que fala sobre um ponto muito importante, que é sobre a multiplicação que deve acontecer no nosso home group. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Só um minutinho. Acho que todo mundo pode ver bem. Então, tá aí. Treinamento de líderes de home group. Vamos falar sobre a 8ª lição, lição 8, o caminho da multiplicação do home group. Mas, como eu já disse, vou continuar dizendo, né? Nessa lição também está repetindo alguns pontos importantes das outras lições, porque os pontos principais do home group para ser vitorioso, para ter sucesso, não são muito complicados, são simples, né? Então, por isso a gente vai dando ênfase neles de várias formas diferentes. Então, lição 8, caminho da multiplicação. Lá no manual, não vou entrar em muito detalhe aqui, mas depois pode ver lá, acredito que vocês também já leram, né, sobre esse conteúdo. Primeiro fala todo um exemplo ali baseado no exemplo de Jesus e na história de Jesus. Aqui eu vou resumir esse assunto, até porque a gente sabe que a visão que o mundo cristão, né, observa Jesus é bem diferente da nossa. Mas assim, tem muita coisa importante ali que a gente pode e deve pegar, né, de como Jesus fez no início da expansão do cristianismo, né? Então, eu resumi aqui os pontos principais, né? No caso de Jesus, o primeiro ponto que facilitou o início do grupo, o grupo de Jesus, podemos dizer, Jesus começou com um home group, começou sozinho, né? Depois fez uma célula, né? E essa célula cresceu e se tornou a maior célula do mundo. O cristianismo é a maior esfera cultural do mundo hoje, né? Então, o exemplo de Jesus é um ótimo exemplo, né? Claro que, providencialmente falando, a gente sabe que as coisas não saíram nada do jeito que tinha que ter saído, né? Então, o primeiro ponto que dá ênfase no manual é que Jesus mostrou o exemplo pela perfeição. Então, Jesus praticou primeiro, né? Por ser uma pessoa aperfeiçoada, por alcançar a perfeição. Então, o melhor exemplo, 99% da vitória como líder já tinha sido feito ali. Então, não é só contar a história de Jesus em si, mas é relacionar com a gente, né? A gente, como líder de home group, nós devemos pensar que quanto mais nós aproximamos da nossa perfeição individual, significa quanto mais nós melhoramos internamente, mais nós estamos aproximando do sucesso do nosso home group, porque o ensinamento pelo exemplo vai funcionar muito mais do que o ensinamento por estratégias, né? Também Jesus deu ênfase, né, que ele começou com a equipe pequena, né, na verdade um pequeno grupo de pessoas, e a partir daí foi expandindo. Também dá o exemplo no manual sobre o fato de Jesus amar profundamente aquelas pessoas, independente da situação deles, né? A situação daquelas pessoas serem mais fáceis ou mais difíceis, a gente sabe pela Bíblia que Jesus amou profundamente aquelas pessoas, né? Então isso também é um exemplo que nós podemos usar, podemos e devemos usar no nosso home group,
que é amar profundamente cada membro, cada participante, cada convidado. Também Jesus utilizou estratégias de expansão, através de começar naquele pequeno grupo, foi expandindo até chegar onde chegou. Então, logo no início da lição 8, fala desse exemplo de Jesus. Então, vamos dar continuidade. Então, os auxiliares, eles são líderes de home group em potencial. O que são os auxiliares? Auxiliares são todos os membros do home group. Existe o vice-líder, existe a pessoa que vai cuidar da parte da música, existe o anfitrião, existem várias posições, mas assim, nós consideramos que todos os membros do home group são auxiliares, eles estão ali para apoiar o líder do home group e ao mesmo tempo para se treinarem como líderes. Então eles são líderes em potencial. Então quando nós falamos dos auxiliares, nós estamos dizendo todos os participantes do home group de forma geral. Claro, estamos falando dos membros, né, primeiramente. Um dos grandes segredos para a multiplicação bem-sucedida é um bom vice-líder sendo formado. Então, o líder auxiliar, que é o vice-líder daquele home group, ele deve estar sendo formado desde a primeira reunião. O líder do home group deve estar pensando na formação do seu vice-líder. Como podemos determinar que alguém tem o potencial de se tornar um poderoso líder de home group? Então, tem alguns pontos, né? Primeiro, pela orientação 1 a 1 que opera na vida dele. Quando essa pessoa está recebendo orientação 1 a 1 e nós estamos vendo transformações reais, internas principalmente, também externas na vida da pessoa, nós podemos identificar essa pessoa como líder de home group em potencial, um poderoso, né, líder de home group. Segundo, pelo investimento contínuo que os orientadores e líderes fazem de confiar nele e conduzi-lo em direção a desafios. Então, 2 pontos aqui. Primeiro, quando ele está recebendo um cuidado, né, através da orientação 1 a 1, da orientação personalizada, né, de um irmão mais velho, de um líder, ou do próprio líder do home group, e ele vai se transformando, mudando, por exemplo, tendo vitória na meta semanal, aquele membro que está sempre mudando, melhorando com o home group. E segundo, quando ele aceita bem os desafios que são propostos para ele, né? Então, esses 2 pontos são importantes quando a gente for identificar uma pessoa que pode ser um potencial líder de home group. Então, é bom o vice-líder ficar atento para aparecer essa pessoa, né? Para descobrir um potencial líder de home group, podemos seguir um simples acróstico chamado FACES ou FACES. O que é acróstico? Acróstico é isso aqui, que vai aparecer aqui, ó. São frases, informações, mas se você ler a primeira sílaba, né, na vertical, a primeira letra na vertical está formando um outro nome. Então, a gente vai ver FACES ou FACES, né? Primeiro, F de fiel. Ele é fiel a Deus, aos verdadeiros pais e à igreja. O primeiro ponto para poder descobrir para poder começar a pensar numa pessoa, né, como um potencial líder de home group ou um potencial vice-líder que vai ser treinado, é se ele é fiel a Deus, aos verdadeiros pais, à igreja. Infelizmente, né, na situação que nós vivemos agora, tem, né, grupos paralelos e etc. Então tem que ser verificado bem essa parte, né? Segundo, letra A, abnegado. Abnegado significa que ele dedica tempo sacrificial às pessoas de seu home group, ou seja, ele está sempre se sacrificando, abnegando para o benefício dos outros. Ele não tem medo de sacrificar a si mesmo para a vitória do seu home group, para a vitória dos membros, das famílias, né, do seu home group também. Letra C, comprometido. Ele tem a meta clara e definida de buscar o sucesso do home group acima de qualquer projeto pessoal. Significa que ele está comprometido com o home group e não é qualquer coisa que vai tirar esse comprometimento dele. Letra E, ensinável. Ele está aberto a feedback e a sugestões de outros. Ou seja, sempre que alguém tenta ensinar algo novo para ele, seja o líder do home group, seja até um membro do home group, a figura central, o missionário, o pastor, ele está sempre aberto a receber isso. E o S, serve ao próximo. Ele coloca os outros sempre em primeiro lugar. Então, se nós achamos alguém que tem essa característica de faces, ou seja, fiel, abnegado, comprometido, ensinável e serve ao próximo, é um ótimo candidato para ser líder de home group. Então, se eu também sou um líder de home group, eu posso filtrar a mim mesmo por esses pontos. Quanto eu estou sendo fiel, tanto no sentido interno, no sentido externo, a Deus, aos verdadeiros pais, à igreja. Cada um tem o seu próprio conceito disso. A gente não vai estabelecer uma regra, né? Até tal ponto é considerado fiel, até tal ponto não. Não existe uma regra assim.
cada um tenha o seu pensamento, a sua consciência sobre este ponto, né? Também abnegado, quanto tempo eu estou dedicando, ou seja, qual que é a minha disposição como líder do home group para sacrificar a mim mesmo pelo benefício das pessoas, qual que é o meu comprometimento tanto com o home group quanto com a igreja local, com a vida de cada membro que está presente no home group, quanto eu estou aberto para receber ensinamentos novos cada dia, toda hora, todo momento, e quanto eu estou disposto a servir ao próximo. Então a gente pode usar isso para poder encontrar um líder de home group em potencial, encontrar um bom vice-líder e também para poder filtrar a nós mesmos, né? Então podemos usar esse acróstico chamado FACES ou FACES, né? Tanto faz, para poder melhorar sempre a nossa atitude, a nossa capacidade dentro desse trabalho de home group. Ao buscar um líder de home group, lembrando que o tema dessa lição se chama multiplicação, né? Como multiplicar o home group. Então sempre vai estar falando sobre o primeiro ponto importante da multiplicação é encontrar um líder que vai cuidar da próxima célula. Então ele deve ser o nosso vice-líder que está recebendo treinamento. Ao buscar um líder de home group, o que procuramos acima de tudo? Primeiro, não devemos procurar características prontas, habilidades já testadas e aprovadas, porque ele vai começar aquela atividade. Então, se a gente estiver esperando que a pessoa seja perfeita antes de começar a treiná-lo como líder e vice-líder, não vai dar muito certo. A pessoa tem que começar a experiência, ela vai bater a cabeça nas paredes ali algumas vezes, né? Ou seja, vai ter alguma dificuldade no início e depois vai mostrar todo o seu potencial como líder. Cada novo membro, cada auxiliar, lembrando, né, que cada membro participante do home group é considerado um líder auxiliar. Cada líder que surge é uma planta nova frutificando pela primeira vez. Então, nós vamos pensar nisso, né? A gente não vai procurar uma pessoa que já está perfeita, sabendo todas as habilidades do home group. A gente vai procurar alguém que está disposto a treinar, mesmo que ele não esteja perfeito ainda, mas mesmo assim a gente vai estar tratando com ele, né, e dando esse treinamento apropriado. Novos líderes estarão cuidando de vidas, valorizando o bem mais precioso que Deus tem sobre a terra, que são os seus filhos. Então, essa é a importância do vice-líder do home group, do líder do home group, aquele líder em treinamento que a gente vai estar cuidando dentro do nosso home group. Ele vai estar cuidando de filhos de Deus. Então, é importante ter essa mentalidade, né? Quando nós estamos procurando alguém ou para ser o líder do home group, ou para ser o nosso vice-líder, para poder depois multiplicar e virar o líder de uma nova célula. Planejando a multiplicação do seu home group. O que se segue agora, em seguida, são passos que, se colocados em prática, eles ajudarão a fazer da multiplicação do seu home group um acontecimento saudável e reproduzível. Significa que aquilo que foi feito na célula inicial poderá ser feito nas próximas células também. É uma situação triste quando acontece às vezes o primeiro home group dá muito certo e cresce, mas quando ele multiplica, a outra célula começa a ficar muito fraca. Aí, se por acaso ele multiplica de novo, a outra célula fica mais fraca ainda. Isso não é bom. O importante é que tudo que acontece no primeiro home group cria ali um DNA, e esse DNA pode ser multiplicado para as outras células também. Importante que seja dessa forma, né, no home group. Home group saudável sempre se multiplica periodicamente. Então, nós temos que pensar que a multiplicação é importante. Nós devemos começar no home group já pensando como a gente vai programar a multiplicação desse home group depois de um período de tempo. Colocar isso na mente. Então, Deus, com certeza, Ele vai trabalhar para essa finalidade, né? Por outro lado, se a gente somente começa o trabalho sem muita preocupação da multiplicação, sem saber a visão correta do home group, aí podemos ter um problema, porque nosso home group pode ficar estacionado. Então é importante sempre estar em mente que home group saudável sempre se multiplica periodicamente. Esse período pode ser um pouco mais longo, pode ser um pouco mais curto, mas deve estar muito claro em nossa mente que o home group deve multiplicar. Então, alguns passos importantes, né, quando a gente for planejar a multiplicação do home group. Primeiro, não coloque uma meta de porcentagem para o seu home group. O que significa isso? Se eu pensar assim, eu quero que 75%, se o líder pensar assim, o meu home group vai estar bom quando pelo menos 75% estiver bem envolvido nas atividades. Se eu falar isso, significa que eu já estou aceitando psicologicamente, espiritualmente, que 25% vai estar fracassando. Ou seja, se tem 10 membros, 7 membros ali, né,
70% vai estar bem ativo e 3 membros vai estar desanimado. Então, não colocar uma porcentagem abaixo de 100. Então, sempre 100%. A mentalidade do líder deve estar sempre pensando no 100%. O correto é desejar que todo mundo esteja envolvido e confiar em Deus que isso vai acontecer. O líder deve concentrar seus esforços em fazer com que as pessoas que fazem parte do seu home group sintam a presença e o trabalho de Deus constantemente na sua vida. Então, o home group, quando o líder consegue entregar o seu home group para Deus, a sua motivação para Deus, com a motivação bem positiva, pensando, 100% do meu home group vai dar certo. Todos os membros, 100% vão estar envolvidos, todos eles vão estar sendo transformados pela meta semanal e assim por diante. Então, quando o líder faz isso e entrega essa meta na mão de Deus e dedica com compromisso para isso, certamente Deus ele vai fazer bastante milagres, e mudanças e coisas positivas dentro daquela célula, dentro daquele home group. Segundo ponto importante ao estabelecer metas de multiplicação para o seu home group. Então, tem alguns pontos importantes quando a gente vai colocar metas, O novo home group deve surgir sempre que o novo líder esteja pronto. Então, devemos treinar o líder ao mesmo tempo. Não adianta a gente ter ali 20 pessoas no home group pronto para multiplicar, mas nós não temos um líder formado, ou seja, um líder minimamente pronto para conduzir a próxima célula. Então, o vice-líder tem que estar sendo treinado periodicamente. Em alguns casos, isso acontece muito rápido. Em outros casos, pode levar mais tempo. As pessoas, ou o novo líder, não ficarão prontos sozinhos. Ou seja, as pessoas que a gente vai estar treinando, eles não vão despertar sozinhos para esse interesse. Pode até acontecer um caso ou outro, mas é raro. A ideia é que tem que estar recebendo um treinamento consciente, principalmente por meio do pastor local, do missionário local e do próprio líder do home group dele. Os líderes devem prepará-los bem, abastecendo-os com materiais e educação até o momento da multiplicação acontecer. Então, a responsabilidade de criar novos líderes é dos líderes existentes. Então, se um líder lá está na missão, seja um missionário ou líder do home group, e ele diz assim, eu quero multiplicar, mas eu não encontro nenhum líder para fazer a multiplicação. Então, é bom pensar assim, que uma parte da responsabilidade aí é minha, talvez 50% é da pessoa, que a pessoa tem que aceitar, tem que querer receber o treinamento também, mas 50% é do líder existente, que talvez não conseguiu formar um novo líder ainda. Então, nós temos que pensar dessa forma, não apenas pensar assim, eu quero multiplicar, mas não apareceu ninguém. Fazer aparecer alguém é minha responsabilidade, como líder de home group. As metas não são sonhos ou desejos fortes de que algo aconteça. Metas são planos bem traçados, bem elaborados e regados com muita oração e trabalho. Então, quando a gente coloca a meta de multiplicação, não é somente esperar. Eu espero que daqui 6 meses vai acontecer. Isso não é uma meta, isso é um desejo forte, é uma esperança, é um tipo de torcida. Eu estou torcendo para que aconteça, Não é assim. As metas elas têm que ser plano bem traçado, como vai fazer, como que eu vou treinar o meu vice-líder, como que eu vou aplicar na mente das pessoas sobre a multiplicação. Então, o líder do home group, junto com a figura central local, pode e deve estabelecer essas metas bem claras para a multiplicação e para o crescimento e desenvolvimento do home group. Não dar o passo cedo demais. Sempre consulta a figura central ao estabelecer um novo líder. Então, é importante, como nós temos uma estrutura aqui dentro da missão, do missionário, do pastor, tem os home group, é importante sempre estar conduzindo esse processo juntamente com a orientação da figura central. A ligação vertical do home group é com a figura central local. Mesmo que tenha, uma pessoa responsável da providência do home group ali no local, mas, em última instância, a figura central local é a figura central última, do home group naquele local. O pastor ou missionário deve ensinar sobre a importância dos home group. É importante que, para o home group desenvolver, nos locais onde o home group se desenvolveu bem, tinha uma ótima ação da RCB entre o missionário local ou o pastor local e os líderes de home group e o home group de forma geral. Podemos dizer assim, os líderes locais amavam, ou seja, amam a ideia do home group. Por isso ele funcionou ali. Eu posso dizer que 100% dos locais que o home group deu certo, até certo nível, tinha essa
tinha essa motivação, né, por trás do próprio líder mesmo local, seja o missionário, seja o pastor, ele gostava da providência do home group, estava envolvida, sentia que aquilo estava ajudando o desenvolvimento da igreja dele. Todos os locais, praticamente, eu visitei, não vou dizer todos os estados, claro, mas muitos estados do Brasil, e sempre onde o home group tinha sucesso, tinha esse elemento, né, do missionário, o pastor estar gostando da providência. Então, claro que na posição de missionário, de pastor, a pessoa tem muita coisa para fazer e tudo mais, e às vezes não tem tanto tempo para estar fazendo. Isso é ok, a gente entende assim, mas independente disso, se o missionário ou o pastor deixa simplesmente o home group acontecer para lá, sabe, abandona de certa forma, internamente falando, isso pode não dar muito certo, porque tem que ter aquela base forte, vertical, para que o home group possa centralizar. Então, o pastor ou missionário deve ensinar sobre a importância dos home groups. Isso é importante para ocorrer a multiplicação, para ocorrer o desenvolvimento do home group também. Seja nos sermões dominicais, seja nos seminários ou outros eventos da igreja. Os home group e 1-a-1 devem ser sempre valorizados. Então, muitas vezes no sermão dominical, mencionar sobre os home group, por exemplo, no aviso de notícia da igreja local, o missionário vai lá e fala, olha, nós temos home group em tal bairro, tal bairro, tal bairro. Mesmo que as pessoas já saibam disso, mas alguma forma para poder multiplicar. Algumas igrejas locais colocaram as bandeiras do home group ali no palco, né, perto do púlpito ali. Todo o sermão dominical, independente se estava falando de home group ou não, as bandeiras estavam ali, a gente via, né, pelas fotos e até participando pessoalmente. Então, tudo isso é uma forma de valorizar. Às vezes a igreja local coloca a bandeira, né, faz uma cartolina com a bandeira de cada home group e coloca lá. Então, é importante que o líder local esteja envolvido com o trabalho de home group também, para que ele possa funcionar ainda melhor. O púlpito é o melhor lugar de onde se deve transmitir a visão e motivar os membros. Então, a mensagem está muito clara aí, né? A palavra mais central e mais importante, sujeito, por exemplo, é o sermão dominical, é um evento que acontece na igreja local, é uma reunião. Então, naquele momento ali, quando a palavra do elogio ao home group, da ensinamento sobre o home group sai ali do púlpito, isso fica muito forte na mente, também no coração dos membros e pega espiritualmente. O mundo espiritual trabalha com isso como uma forma muito importante. Então, podemos pensar assim, quanto mais a igreja local, o líder local valorizar o home group, quanto mais o home group tanto mais o home group vai desenvolver e vai crescer naquele local. Isso é realmente uma regra que funciona perfeitamente dessa forma. Se o pastor deixa bem claro, ou o missionário deixa bem claro sobre os home group 1-a-1, essa força e desejo serão reproduzidos nos membros, é o que eu acabei de dizer agora, que amadurecerão rápido e participarão ativamente na visão dos home group. Imagina uma coisa que o missionário, todo o missionário, o pastor, o vice-pastor, vice-missionário, todo mundo, as esposas deles, os membros, todo mundo muito envolvido nessa visão do home group. Nós já vimos caso que a visão do home group pode transformar, né, uma igreja local e fazer com que ela desenvolva, cresça, inclusive numericamente também ela vai crescer, os eventos se tornam cada vez mais animados e o home group nunca vai chocar, nunca vai contradizer com as atividades das organizações providenciais. Não podemos pensar assim, o home group vai atrapalhar a atividade da UPF, ou vai atrapalhar a atividade da Associação da Família, ou vai atrapalhar a atividade da MPM, ou do CARP, ou de qualquer outra organização local ali. Não vai. Na verdade, o home group vai ajudar para que essas atividades sejam feitas ainda com mais sucesso. Imagina um evento da UPF na igreja, uma igreja local, né? E a gente pede para que cada líder de home group comunique com seus membros para trazer bastante convidados, né? Seja embaixadores da paz, etc., líderes. Então, todos os home groups unidos, esse evento vai ter maior sucesso ainda. A mesma coisa com a Associação das Mulheres, vai ter um evento, alguma organização social, alguma atividade social, os home groups vão lá vestidos de camisetas e ajudam. Então, a igreja que estabelecer home group e envolver com o home group, gostar do home group, amar o home group ali, cuidar e ter muito interesse no home group, essa igreja só tem a ganhar, não vai perder nada, com certeza. 4. Encontre maneiras de reconhecer publicamente os home group existentes. Aqui está dizendo mais uma mensagem, né, para o líder, né, para o pastor, para o missionário, para que como que ele pode fazer com que o home group desenvolva bastante dentro da sua missão. As pessoas que ainda não estão no home group saberão quem são os líderes e onde estão localizados. Então,
encontre maneira, sempre dá um jeito. Aquele missionário que está com home group na cabeça, o pastor também, ele sempre vai dar um jeito de falar home group. Mesmo que o assunto não seja home group, a palavra home group vai sair ali em algum momento da mente, do coração dele. Pode ter certeza, nós já vimos isso acontecer muitas vezes. Eu já vi missionário que cada 10 palavras que ele falava, 5 palavras era home group. Ele estava falando de família, ele colocava home group no meio. Ele estava falando de outra coisa, aparecia home group no meio. Então, assim é importante, né? Com certeza o home group vai fazer uma boa ação da RCB com as outras organizações. Realmente o home group nunca vai atrapalhar uma atividade, mas ele vai ajudar aquela atividade da igreja local. Então, reconhecer os home group publicamente, mencionar sobre o home group publicamente, falar sobre os home group de alguma forma, né? As pessoas vão saber, por exemplo, todo final de sermão, aí o missionário, o pastor, fala, gente, nossos home groups estão espalhados no bairro tal, no bairro tal, no bairro tal, com o líder tal. Pode até jogar o PowerPoint ali na tela com o nome do líder, com o local, o endereço, o telefone, que seja, com a foto dele. Maneira de divulgar o home group não falta. Tem igreja que pode colocar o mapa dos home group assim no início, quer dizer, na entrada, né, ali no salão principal da igreja, para que os convidados venham, os membros, quando eles olharem aquele mapa, eles sabem, olha, no meu bairro tem um home group, esse é o nome do líder. Então, tem muitas formas de poder divulgar publicamente e reconhecer publicamente os home group, não só os home group, os líderes do home group, os membros que estão envolvidos com o trabalho de home group também é importante. Em segundo lugar, as pessoas gostam de receber reconhecimento e apreciação pelo seu trabalho. Então, ou seja, não tem nenhum problema a gente mencionar o nome dos líderes do home group, até pedir ali uma salva de palmas, né, pelo trabalho deles. O pastor e o missionário com certeza vai conseguir uma forma inspirada por Deus para poder fazer esse reconhecimento, né? Basta a gente começar a fazer ali que vai dar certo. Quando isso é feito em público, estamos lhes dando reconhecimento por algo que eles fazem lá nas casas, nos bairros, longe dos palcos. Então, quando o home group está acontecendo lá na minha casa, no bairro distante, não está no centro da atenção, mas é um trabalho extremamente importante e isso está ajudando, é a base também que vai ajudar muito no crescimento da igreja local. Então, quando o pastor ou o missionário reconhece isso publicamente, faz uma ação da RCB ótima, né? Como aquela que o princípio divino fala, né? A finalidade do indivíduo ou a finalidade menor conectada com a finalidade maior. Então, o home group, que é a asa esquerda, conectado com a igreja maior, que é a asa direita. Ou home group, que é a igreja menor, conectado com a igreja maior, que é a igreja local. Então, reconhecer os home group muitas vezes é importante, né? O home group vai desenvolver muito. Finalmente, esse reconhecimento gera nos outros o desejo de também querer ser líderes e abrir os seus home group. Então, aquelas pessoas que não estão participando ainda, mas ela percebe que naquela igreja local o home group está muito ativo, essa pessoa vai querer participar, com certeza. Nós já vimos esse tipo de acontecimento, esse fenômeno acontecer na prática, né? 5. Cria um sistema de acompanhamentos para os líderes existentes. Desenvolva um sistema de supervisão com aqueles líderes mais experientes. Então, nós estamos falando de multiplicação, né? Então, multiplicou ali 2, 3 home groups novos, então tem 3 líderes novos. É importante que eles tenham uma certa supervisão. Na verdade, não é supervisão no sentido de verificar se estão fazendo certo ou errado, não é nesse sentido, é no sentido de cuidar, auxiliar o trabalho deles. E o pastor e o missionário não vai conseguir fazer isso sozinho, ele é um só, ele vai ter muita coisa para fazer. Então, além dele fazer também, mas ele deve usar, né, os líderes mais experientes. Então, aqueles 2, 3 ou não sei quanto líderes de home group que já teve sucesso, é importante o missionário utilizar aqueles home group, o pastor utilizar aqueles home group para aqueles líderes, para que eles possam ajudar na vitória dos outros home groups, dos outros líderes também. Então, algumas missões podem fazer, por exemplo, líderes itinerantes de home group. A pessoa tem o seu home group, mas ele é um líder itinerante. Ele vai na célula, ele vai no home group do outro líder, ajuda, apoia ele, incentiva. Então, o líder local, utilizando os líderes existentes para criar novos líderes, é uma forma muito boa para ocorrer multiplicação dos home group. São eles que vão ensinar, educar e supervisionar os novos líderes. Organize os novos líderes levando em conta a afinidade e a origem dos novos grupos surgidos. Então, tem que usar estratégia também no sentido externo quando for ocorrer a multiplicação. Por exemplo, se tem um home group de pessoas de 2 bairros diferentes, quando for fazer a multiplicação, é importante dar valor à questão também da geográfica, né? Então, aquelas pessoas que estão naquele bairro,
melhor ficar com esse líder, que estão nesse bairro, melhor ficar com esse outro líder. Então é importante levar em conta isso também. A proporção que os home group crescem, vão surgindo também novos níveis e novas estruturas. Então, assim, em um local que o home group sempre está crescendo e desenvolvendo, os líderes vão subindo na hierarquia da direção daquele home group, na liderança, né, daqueles home group. Imagina um líder de home group que ele tem um home group, multiplica para 2, multiplica para 3, para 4, para 5. É inevitável que a posição dele vai aumentando, ele vai virar líder de setor, depois vai virar líder de rede, ou seja, existe essa proposta, né? Então, é inevitável que vai acontecer isso. Em algum momento ele vai estar liderando 5 home group. Pode ser que depois ele não está cuidando de uma célula só, pode ser que abaixo dele os home groups estão acontecendo ali 5, 10 home group e ele é o responsável principal, então ele reúne somente com os líderes daquele home group. Pode ser que ele assuma a posição de responsável do home group daquela igreja local, daquela cidade, daquele estado, até da nação, de forma geral, né? Então, o líder sempre vai estar subindo na hierarquia dentro da estrutura do home group. Então, todos os líderes que subirem de posições devem passar pelo sistema paulatino e gradual da visão. Ele tem que adquirir a visão. É importante que sempre que o líder for subir nessa estrutura, ele tem que saber bem a visão para onde o home group tem que ir, senão pode ocorrer o risco dele conduzir de uma forma errada, de uma forma diferente da própria visão do home group. Então a ideia é, quanto mais experiência ele tem, quanto mais home group ele multiplicou, ele vai crescendo na visão do home group para ele conseguir orientar mais pessoas sem fugir da visão. Então ninguém entra pela janela ou cai de paraquedas. Acho que dá para entender o que quer dizer aqui, né? Entrar pela janela significa aquele líder que não tem nada a ver com o home group, não está fazendo nada, mas por alguma posição que ele tem, ele simplesmente vai lá e assume a posição de liderança do home group, de uma estrutura dentro do home group, seja dentro da igreja local, seja na igreja nacional, ou no estado, ou na cidade, etc., né? Ninguém cai de paraquedas, sabe? Não tem nada a ver com home group, de repente eu cheguei aqui e vou colocar para ser líder de home group. Imagina um caso, né? Chega aqui no Brasil, uma pessoa que veio formando lá da UPA, na Coreia, né? Acabou de se formar, veio com toda a motivação e determinação e não tem experiência nenhuma com home group. Mas aí o pastor daí fala, esse líder aqui, ele veio de lá, então nós temos que dar uma posição boa para ele fazer atividade. Então, vamos colocar líder de home group nacional. Mas estou só inventando uma história, tá? Isso não é que vai acontecer assim, é só um exemplo, tá? Aí imagina que o pastor daí fala, vamos colocar ele de líder nacional do home group. Alguma coisa vai acontecer aí. Nesse caso, ele teria entrado pela janela, ou ele caiu de paraquedas ali, sem saber a visão, por mais que ele tenha bastante capacidade, pode ter certeza que não vai conduzir bem. Então, é importante, no trabalho do home group, a pessoa passar pela visão da coisa, né? Pela visão do home group, entender e praticar aquilo. É muito parecido com a questão, ninguém vai se tornar missionário, se tornar pastor, tanto nacional quanto estadual e das cidades, sem ter passado aquelas atividades básicas do curso Fórmula. Imagina, nunca se envolveu com restauração material, com testemunho, com nada, de repente vira um pastor de estado. A mesma coisa vai acontecer, de repente vira um missionário. Então, a mesma coisa, né? Nós temos que pegar a visão do home group, aí a pessoa pode subir de hierarquia, né? Saindo de líder de home group para ser líder de 5 home group, para ser responsável daquela região, depois pode ser responsável a nível estadual, pode chegar até nível nacional, continental, mundial, que a visão não vai sair da cabeça daquela pessoa, ele vai poder conduzir depois, vai poder conduzir o processo, né, do home group, independente de quantos home group estejam abaixo do comando dele, ele não vai desviar a visão principal do home group. É importante levar isso em conta também. O líder deve ter um braço direito funcional. O líder do home group tem que ter alguém para estar apoiando ele, sempre. Por muitas razões. Para compartilhar os fardos, delegação de responsabilidade, ajudar na administração do tempo, relatórios, etc. Um líder de home group que vai carregar tudo sozinho vai ficar muito pesado, sobrecarregado a vida dele, a missão dele. Ele pode até cansar depois de desanimar. Então, é importante criar alguém ali que esteja do lado dele, subjugar natural essa pessoa, é a parte mais importante, né? Para que essa pessoa possa estar apoiando sempre. Os líderes de home group, em qualquer dos níveis de liderança ou supervisão,
devem ter sempre alguém trabalhando em boa parceria com ele, é o que eu acabei de falar agora. Eles devem compartilhar o mesmo coração para com o trabalho do home group. Aquela pessoa que vai estar apoiando ali o nosso home group deve ser uma pessoa que esteja dentro da visão importante, né, do home group, deve ser a pessoa que esteja entendendo o que está acontecendo ali. Ele deve estar compartilhando o mesmo coração que o líder do home group tem para poder apoiar. Claro que isso não acontece do dia para a noite, né? É a convivência junto com o líder, o treinamento que vai fazer desenvolver isso. Na sequência, essa pessoa vai poder fazer igual ou melhor na construção de seu próprio home group, setor, área e etc. Então, quanto mais nós treinamos bem o nosso vice-líder, nosso braço direito dentro do home group, nós desejamos que ele faça melhor. Na verdade, o pensamento é assim: eu estou cuidando de um home group agora. Quando o meu vice-líder multiplicar e levar e cuidar de outra célula, eu quero que a célula dele cresça cresça mais do que a minha, que multiplique mais rápido do que a minha. É como se fosse assim, aquela célula é como se fosse o filho. Os pais sempre querem que os filhos cresçam mais que eles. Não tem nenhum pai e mãe, né, que quer que o filho seja menor. Então, se o pai é rico, o pai quer que o filho seja milionário, bilionário. Se o pai cresceu até tal nível espiritual, o pai quer que o filho cresça o dobro, o triplo dele. Então, sempre é assim, tanto no aspecto interno quanto no aspecto externo. Os pais sempre querem que os filhos sejam melhores. Então, no home group também, nós desejamos que o grupo que sai da nossa célula seja milhões de vezes melhor do que a nossa. Esse coração do líder de home group é muito importante. Encoraje as pessoas a frequentarem o home group existente antes de começarem home group novos. Então, tem lá 2, 3, 4 home group. O membro determinou a começar o home group no bairro dele. Às vezes o bairro é longe, né? Então, ele não pode simplesmente, ele tem dificuldade um pouco de estar sempre ali visitando os home group, mas é importante que ele faça essa visita para que ele possa aprender primeiro, pelo menos pegar um pouco de experiência daqueles home group existentes. Quando as pessoas participam de home group vibrantes e saudáveis, elas têm uma noção completa da vida do home group. Então é importante, antes de fundar o home group, visita, se naquela missão não tem, vai em outra missão local, visita aqueles home group, tenta retirar o máximo possível de proveito dessas visitas antes de poder montar o próprio home group. Falarão a mesma linguagem e reproduzirão os mesmos valores. Devemos lembrar sempre que o melhor lugar para encontrar novos líderes é dentro do home group que está em andamento. Quando a gente for escolher um líder novo, né, para formar um novo home group na igreja local, o melhor lugar é dentro daqueles home group que já estão funcionando. Não é saudável contar com líderes que caem de paraquedas, ainda que sejam da mesma igreja, mesma região, etc. A mesma igreja aqui quer dizer que seja da mesma cidade, né? Então, é como já falamos, né? Não é bom que a pessoa que não tem experiência nenhuma, de repente, assume a posição de a liderança do home group. É importante ela treinar um pouco, aprender um pouco, participar de outros home group existentes, aí depois começar. Não devemos tirar filhotes do ninho dos outros se eles não estiverem órfãos. Esse é um ponto importante que fala no manual ali, né? Que quando começamos um home group novo, é importante que a gente tente criar o nosso próprio fundamento. Pode acontecer de um líder, né, às vezes, querer pescar dentro do aquário do outro. Isso não é bom acontecer, mas, pelo contrário, nós temos que incentivar para que o outro cresça e tentar criar o nosso próprio fundamento. Descubra os novos líderes dentro dos home groups já existentes. Onde mais? A melhor pessoa para liderar um novo home group é alguém que está sendo fiel ao home group onde ele frequenta. Então, se a pessoa quer liderar, mas ela tem um histórico de ausências injustificadas, de faltas, né, no home group que ela pertence, poderá ficar desanimada e não está disposta a cuidar de pessoas, fazer visitas. É bom ficar com o pé atrás e pensar bem antes de colocá-la numa posição de liderança. Então, quando a gente for estabelecer um novo líder de home group, é importante verificar a frequência daquela pessoa, se ela está sendo fiel ao home group que ela participa, se ela está participando constantemente. Se ela falta muitas vezes, não tem muito compromisso, mesmo assim ela quer abrir um home group, às vezes acontece, né? É importante a figura central local observar bem, pensar bem antes, verificar bem, né? Porque se ela não está sendo fiel ao home group que ela participa, quando ela virar líder, pode acontecer também de ela não conseguir tocar muito bem. Saiba encontrar e preparar seus novos líderes. Não é muito bom escolher quem serão os novos líderes para novos home groups sem levar em conta a opinião dos líderes que já estão lá, com a mão na massa. Isso é mais assim, quando se trata do líder local, seja o pastor missionário, né?
Às vezes nós temos 3 home group na missão, quero estabelecer mais 2. Aí é bom chamar aqueles líderes de home group, convidar eles para tomar uma decisão juntas, porque eles já estão com a mão na massa, fazendo atividade ali. Claro que na maioria das vezes, acho que na maioria das missões do Brasil, o próprio líder também é um líder de home group. Então, assim, é importante chamar todos os líderes juntos para discutir esse assunto, né? Combinar estrategicamente, sem prejudicar os home group. No manual fala assim, né? Imagina que o missionário local ou o pastor simplesmente decidiu que aquele membro que está naquele home group, ele vai se tornar líder lá no outro bairro e nem consultou aquele líder que está ali preparando, né, o crescimento do home group, aquele membro está ajudando no crescimento do home group dele, de repente a figura central maior chega e tira e você vai ser líder aqui. Não é muito saudável. Pode até acontecer, se por acaso ocorrer, pode sim, a pessoa pode fundar outro home group e dar certo, mas assim, o manual mostra que não é muito saudável fazer assim. É importante fazer de forma sábia, né? Convidar os líderes de home group, conversar, tomar uma decisão juntos, de uma forma que estrategicamente não vai prejudicar o andamento do home group. Lembrando que a vitória de todos os home groups que estão ali no local é imprescindível, é muito importante para que a igreja local também tenha vitória, né? Como missionário, como pastor. Conselhos práticos para selecionar e preparar novos líderes. Se o home group é saudável, haverá sempre novas pessoas chegando e novos líderes sendo treinados. Haverá um pipocar contínuo de novos home group e de novos líderes. Então, primeiro conselho importante, tentar criar home groups saudáveis. Nas outras lições falou muito sobre oração, fazer condição, lembra? Tudo isso vai ajudar a criar home group saudável, ensinar a visão correta do home group também. As pessoas devem pedir pela multiplicação. Então, existe um conceito assim, quando as pessoas do home group, todos estão comentando já, olha, agora é momento de multiplicar. Esse é o momento mais adequado, mais natural para que o home group possa multiplicar. Mas pode acontecer uma coisa, pode acontecer das pessoas se amarem tanto, estarem gostando tanto ali, e elas não quererem multiplicar, não quererem separar por nada. Até aí, 50% está ok, porque amar um ao outro, querer ficar bem, ter aquele pensamento de felicidade, irmandade ali, aquele pensamento fraterno, aquele coração fraternal, é muito importante. Mas se a gente está sabendo a visão do home group, a gente vai sentir alegria também na multiplicação. Já aconteceu, teve líderes de home group que comentou com a gente, né? Olha, eu nem quero multiplicar, eu amo tanto o pessoal, estão tão bem unidos, eu nem quero quebrar essa união. Ele já estava com mais de 20 pessoas no home group. Então, ok, tudo bem, esse coração dele é bem aceito, né? Mas falta um pouco da visão, porque a visão do home group é o quê? Imagina aqui, está mostrando um exemplo aqui embaixo, né, o desenho. Dentro do coração do líder, cabe um home group, cabe 12 pessoas. Quando eu multiplico, significa que o meu coração vai crescer, agora vai passar a caber 24 pessoas. É como se fosse o pai, tem filho, depois tem um neto. Então, tem 2 e vai conseguir amar da mesma forma. Se o home group multiplicar de novo, o meu coração cresceu ainda mais e agora cabe 48 pessoas dentro. Então, o tamanho do coração do líder e, ao mesmo tempo que o coração cresce, a alegria e felicidade cresce junto. Imagina um caso, né? O pai tem ali um filho e uma filha. Então, ele ama muito, gosta muito deles, está cuidou desde que era bebê. De repente, chega o momento do casamento, da bênção. Com certeza, o coração do pai e da mãe fica meio aflito. Meus filhos vão sair de casa, tal. Com certeza, aqui, acompanhando o nosso treinamento, tem pessoas, né, que já deram a bênção para os seus filhos, ou está próximo, né, disso. Então, assim, a gente fica, com certeza a gente vai ficar um pouco sentido. Eu não tenho experiência prática disso ainda, mas com certeza vou ter daqui a uns anos, né? A pessoa fica um pouco sentido. Mas o que acontece? Logo depois que quebra essa barreira inicial, o coração expande, aí você vê a família que seu filho ou sua filha formou. Aí ela já tem filho, já tem neto, então você já está amando ela, está amando o filho dela, está amando o esposo dela, a família do esposo dela já entrou no seu coração também, então a alegria é só para expandir. Aí depois o outro filho vai lá e casa de novo, então você já está amando todo mundo junto. Então a visão do home group é essa, quando você expande, quando você multiplica, você está expandindo o coração, expandindo a alegria, expandindo a felicidade, né? Tanto sua quanto de Deus, da igreja local, dos líderes também. Então, não é para ter medo da multiplicação, é para querer a multiplicação, porque aquele home group que multiplica é como se fosse o filho que está nascendo ou o neto, né? Então ele sempre vai receber visitas,
o líder nunca vai abandonar aquela célula que foi criada. Tem líder de home group que multiplicou 5, 6, multiplicou 14 células abaixo, né, do seu trabalho. O nível de investimento e coração deve se manter o mesmo, né, para todos aqueles home group. Quer dizer, o coração sempre vai expandir. Então, um líder que multiplicou uma vez e um líder que multiplicou 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes, o nível do coração vai sempre crescendo através disso. Então, não é para ter medo de multiplicar, é importante passar essa visão para os membros também, que mesmo que dá aquela tristeza ali de aparentemente vamos nos separar agora, mas é uma separação que vai gerar muito mais alegria. Como se fosse assim, você está perdendo algo pequeno para ganhar algo grande. É melhor do que segurar o home group ali, porque a gente não quer, vamos ficar amando e o home group chega a 40, 50 pessoas. Então, eu estaria perdendo algo muito grande para segurar uma alegria pequena. É melhor fazer o contrário, né? Sacrifica um pouquinho ali, mas para crescer ainda mais essa alegria depois que o home group multiplicar. Como treinar o novo líder na prática? Então, são sugestões, né? Se você percebe que há no seu home group uma pessoa pronta para ser o novo líder, consulte com a figura central o que ela acha. Importante, né? Antes de tomar uma decisão ali, consulte com a figura central a opinião dela. Se a figura central achar uma boa ideia, comece a investir na pessoa. Se a pessoa não abraçar a ideia de primeira, não force a barra, vá com calma. Tem casos que você sabe que a pessoa está pronta, todo mundo sabe, Deus sabe, a figura central sabe, mas a pessoa não caiu a ficha ainda. Ela acha que talvez não, ainda não vou fazer, mas a gente vai com calma até tocar no coração dela. Se a pessoa demonstrar muito interesse e corresponder ao investimento, comece então o seu treinamento prático. Então, como treinar esse novo líder na prática? Primeiro, determine um tempo para reunir-se regularmente com essa pessoa, fora da reunião do home group. Então, se você tem ali uma pessoa que vai ser o seu vice-líder, que vai se treinar como novo líder, defina, né, um tempo para se reunir regularmente com ele para poder conversar. Então, discuta seus planos para a próxima reunião, mostre-lhe o que você pensa fazer, ou seja, compartilha com ele como conduzir o home group. Pergunte a opinião dessa pessoa para ver o que ela poderia fazer diferente, explique suas estratégias, suas metas para a reunião, ou seja, compartilha tudo, abre o coração para o vice-líder, para que ele possa herdar o seu coração, aceite as sugestões dele também, para que ele sinta que ele está participando integralmente naquela atividade. Discuta a última reunião para ouvir a opinião da pessoa sobre o que ela gostou e o que poderia ter sido feito diferente. Deixe que ela ajude a planejar a próxima reunião e as atividades do home group para as próximas semanas. Então, envolva aquele vice-líder, aproxima mais dele, mesmo que ele não seja o vice-líder ainda, né? Talvez não foi definido como vice-líder, mas aquela pessoa que você está pensando como líder em potencial. Defina ele e comece a se aproximar, compartilhar, sabe? Imagina, terminou a reunião no sábado, no domingo, na segunda-feira, não sei, você visita a casa dele, ou ele visita a sua casa, ou pode ser uma reunião online também, não tem problema nenhuma, agora que a gente aprendeu que essa ferramenta funciona muito bem. Então, assim, e compartilha, olha, o que você achou da reunião, deixa ele falar à vontade, falar os pontos que ele achou bom, os pontos que ele faria diferente, tudo, pede opinião, pede o que você acha que você deve, o que você acha que é bom mudar, melhorar nessa reunião, deixa ele compartilhar para ele sentir como que é, né, o prazer de conduzir um home group. Encoraje seu auxiliar a orar pelos outros membros todos os dias, considerando-se que o próprio líder já está fazendo isso, né? Garanta que ele esteja em constante contato com os membros e convidados, ou seja, vai treinando na prática. Separe o grupo em 2 e deixe que o auxiliar conduza o compartilhamento da palavra para metade do grupo. É outra estratégia importantíssima que funciona bem para treinar. Imagina depois que às vezes aparece aqui vice-líder, às vezes auxiliar, às vezes novo líder, é a mesma coisa, tá? Aquela pessoa que vai virar o líder da próxima célula, lembrando que o foco, né, da lição 8 é multiplicação. Então, para multiplicar, o primeiro ponto é ter um novo líder para fazer. 90% é ter um novo líder. Depois é aumentar o número de pessoas, né? Então, às vezes, formar um novo líder pode ser mais difícil até do que aumentar o número de pessoas. Acho que tem líderes de home group que já experimentaram isso. Até aumentou o número de pessoas no home group, mas não tinham o vice-líder para poder multiplicar, não tinha um vice-líder bem treinado para isso, né? Então, é importante, imagina, você chega na reunião do home group, isso tem que ser bem combinado com o vice-líder antes, não pode ser uma coisa na hora ali, né? Porque às vezes ele pode se sentir mal porque não foi comunicado, porque não estava pronto psicologicamente para fazer e tal. Então, combina com ele que no momento da palavra
tem 10 participantes no nosso home group, 12 mais ou menos, por exemplo, né? Então nós vamos combinar aqui, naquele momento da palavra, você vai levar 5 pessoas para a sala e eu vou ficar com 5 pessoas na cozinha. Então, você compartilha as palavras ali, faz a leitura e ele faz no outro cômodo da casa, ou na garagem, onde for. Só para ele poder experimentar um pouquinho ali da reunião na prática, deixar ele conduzir sozinho aquele momento, né? Não é a reunião inteira, mas só aquele momento da prática. E depois reúne novamente e cada grupo pode falar para o outro grupo o que aprendeu, o que pegou, pode comentar. E com isso, a gente vai perceber como que aquele novo líder saiu na prática, né? Um dos próximos passos seria deixar o auxiliar planejar toda a reunião do home group e liderar juntamente com você presente na reunião. Então, combina com ele que no próximo domingo, na próxima reunião, você vai conduzir a reunião. Eu vou estar ali presente, mas somente para te auxiliar, para te ajudar, você vai conduzir. E se ele estiver determinado a fazer isso, aí coloque esse plano em prática. Ajude-o se for necessário. Algum detalhezinho que ele esteja deixando passar, pode até dar uma ajudinha para ele. Depois converse com ele sobre o seu desempenho, dê conselhos sobre como melhorar, elogie-o nas coisas que ele foi bem, motivando com palavras animadoras. Então, dessa forma, a gente vai estar treinando um bom vice-líder de home group. Tem que ter um investimento concreto, né, e consciente nele. Compartilhe sobre a multiplicação com o home group e peça que eles orem sobre o assunto. Então, compartilhar depois, né, que já está treinando o novo líder, deixou ele fazer algumas vezes a reunião. Então, é importante falar disso para todos os membros, com o home group todo. Nós estamos pensando já na nossa multiplicação. Peço que todo mundo possa orar para que seja feita de acordo com a vontade de Deus e assim por diante. Converse com o vice-líder quem você acha que deveria sair com ele. É importante, né? Agora que o vice-líder já está pronto, de alguma forma, está com potencial bem desenvolvido, envolva cada vez mais ele, conversando, perguntando quem que ele concorda, né, que deve sair com ele para formar outra célula. É importante ter essa interação, essa ação da receber. Se o home group estiver bem sintonizado, as pessoas já sentirão quem ficará com o líder novo. Interessante que já aconteceu, quem tem experiência sabe que é assim, né? Às vezes acontece que o home group está crescendo e na cabeça de todo mundo meio que já sabe ali quem que vai com a nova célula para lá, quem que vai para cá. Pode ser levado em conta também, né, questão geográfica. Importante, o processo de multiplicação está centralizado com a figura central. Se todas as coisas estiverem bem ajustadas, marque a data e prepare o nascimento do novo home group. Aí coloca uma data concreta, né? Faça uma grande festa de multiplicação, tenha comida, música, alegria e despeçam os irmãos do novo home group com oração e coração de determinação. É importante fazer uma cerimônia de multiplicação. Não é obrigatório, tá? Mas se fizer, fica muito bom. Pode ser cerimônia na igreja local. Já fizemos na igreja local, né? Uma cerimônia de multiplicação depois do sermão, chamando o novo líder na frente, recebendo a oração dos líderes presentes. Foi uma coisa muito boa, né? Então, pode fazer esse tipo de coisa também. Pode fazer uma cerimônia dentro do próprio home group, convidando a figura central local, se ele não fizer parte já daquele home group, convidando para aquele dia, para dar a bênção da oração dele ali, avisar essa multiplicação, né, o nascimento de um novo home group no sermão dominical. Então, tem muita forma, né, de elogiar, de elevar a moral, né, elevar o astral do home group através das oportunidades em público também, tanto no sermão e outras oportunidades. Né? Então, fazer essa cerimônia de multiplicação é muito importante. Estes não são os únicos elementos para serem levados em conta na hora da multiplicação. Então, foram sugestões, não quer dizer que é somente isso que tem que fazer, pode ter muito mais coisas, né? Também deverão levar em conta a opinião da figura central local, o relacionamento pai espiritual, filho espiritual. Por exemplo, se tem um pai espiritual e um filho espiritual junto, é ruim separar os dois, a não ser que tenha uma diferença de geográfica muito longe, né, onde a pessoa mora, mas normalmente o pai espiritual fica junto com o seu filho espiritual. Tudo isso deve ser levado em conta, a opinião da figura central também, levar, né, ofertar a opinião. Eu quero multiplicar, se a figura central tem alguma opinião, ela vai falar ali como representante de Deus. Então, tudo isso tem que ser bem conectado, bem centralizado para dar certo. Circunstâncias especiais. Aqui vai entrar algumas situações que podem acontecer, não muito boas, né, que como devem ser tratadas dentro do home group. Se uma pessoa quer mudar de home group, faça questão de averiguar se está tudo certo quanto a isso no home group de onde ela está vindo.
Pode acontecer, né? Uma pessoa de outro home group me procura e fala, eu quero mudar para o seu home group. E não dá uma explicação adequada. Por exemplo, pode ser que ela mudou para o seu bairro, aí claro, com certeza, mas é importante averiguar antes de tocar o barco, de tocar o processo. Então chegou ali, eu sou líder de um home group e o pastor daí é líder de outro home group. Aí um membro do meu home group vai lá e chega para ele, pastor, eu quero trocar de home group. Com certeza o pastor não vai simplesmente dizer, ok, tudo bem, já vem na próxima semana. Não, ele vai conectar com o líder do home group anterior, verificar o que está acontecendo, se é a melhor coisa para ele ou não. Analise com calma cada caso e a motivação da pessoa. O líder anterior deve saber que a pessoa pretende mudar e deve dar a sua bênção e sua permissão para isso, né? Nunca vá para o próximo nível sem antes ter falado diretamente com a pessoa responsável mais próxima, seja com a figura central, seja com o líder de home group daquela pessoa. Outras vezes a transferência acontece para home group de outras regionais. Então estamos falando aqui, né, nesse exemplo aqui, se for dentro da mesma missão, sabe, dentro da mesma cidade. Então é assim, se for para outras regionais, por exemplo, o home group de um membro do home group de Taboão da Serra agora quer fazer home group lá em Itapecerica da Serra. Então são missões diferentes, né? Nesse caso, os líderes das duas regionais envolvidas devem estar sabendo e aprovando todo o processo. Uma pessoa mora aqui em São Paulo, resolve participar do home group lá, vou falar um exemplo exagerado, tá lá no Rio de Janeiro. Claro que isso é difícil, né? Ele teria que pegar uma ponte aérea toda semana e ia ficar meio caro para ele, né? Mas imagina, eu estou aqui em São Paulo e quero participar do home group lá no Rio de Janeiro. Ele chega lá no Rio de Janeiro e fala, eu vim participar do seu home group aqui. É importante que os dois líderes estejam sabendo a razão, porque entendendo o processo, aprovando que isso aconteça, para não ter nenhum tipo de problemas, né? Caso alguém peça para mudar de igreja, na verdade, no nosso caso, seria sair de igreja, sair da igreja, né? Devemos observar aqui os mesmos princípios de amor, de humildade para tratar com a pessoa, fazendo tudo, consertando tudo que for preciso para que a pessoa fique. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Nós temos que pensar também nos casos difíceis, os casos ruins, né? Imagina um membro novo que está ali acompanhando há um bom tempo, de repente ele chega no líder do home group e fala, olha, eu não quero ficar mais, quero sair da igreja. Pode acontecer? Sim, já vimos casos acontecer, né? Então, o manual fala desse ponto também, o que é adequado fazer. Então, depois de ter investido amor na pessoa, humildade, se tiver ocorrido algum tipo de problema, tentar consertar o melhor possível, se for algum tipo de problema com algum membro do home group, tentar resolver, etc. Né? Se for principalmente mal entendidos, né? Pode deixar os membros novos com bastante falta de amor e ele pode querer ir embora. Né? Então, devemos tratar dessa forma. Se mesmo assim ela ainda quiser ir, devemos levar o caso aos líderes acima de nós que saberão o que fazer. Se mesmo depois de passar pelo aperto de amor dos pastores, a pessoa ainda quiser mudar, aperto de amor aqui quer dizer, depois de receber amor dos líderes maiores, né, ela será abençoada, mas a liderança vai crer que um dia ela voltará, se assim for o desejo de Deus. O nosso desejo sempre é. Então, quando fala assim, ela será abençoada, não é que, ok, estamos muito felizes que você foi embora, não é isso, mas significa que nós não vamos julgar a pessoa. Na verdade, nós não temos direito para julgar a pessoa, né? Independente se ela fez errado ou não, não é o ponto de julgar. Podemos sentir muito, ficar triste, até repreender quando precisa, né? Mas é difícil. Então, quando fala que será abençoada, quer dizer, vai sair com o coração mais leve possível. E sempre naquela expectativa de que vai retornar, vai voltar. Deve ser a nossa atitude, né? Porque pode acontecer de um membro, né, principalmente membro novo, né, querer sair da igreja, abandonar de alguma forma, e pode ser por boato, manipulação do mal que ele ouviu, qualquer outra coisa, e é bom o líder do home group saber como tratar com isso, né? Mais dicas para um bom home group. Então, mais dicas importantes aqui para a vitória do home group. Tempo de oração. O dever principal do líder é orar um por um, diariamente, para cada membro do home group. Reunião semanal de líderes e membros. Fazer uma reunião fora do dia oficial para poder orar, distribuir tarefas, conversar, etc. Às vezes, em algum local, as pessoas fazem a reunião depois do sermão, né? Depois que terminou o sermão, então fica ali mais uma hora ali, tomando um cafezinho, um chazinho, uma aguinha, e faz uma reunião ali, porque às vezes não tem tempo para marcar uma outra reunião. Então, pode ser dessa forma também. Antes da reunião, o anfitrião deve fazer tudo com muito amor e carinho, preparar a casa, cadeiras, local iluminado, sempre sorridente, receber
as pessoas do lado de fora, abraçar, etc. Lembrando que você está repetindo o que foi falado ontem nas lições anteriores. Por quê? Porque é muito importante esses pontos, né? Durante cerca de 1 hora, quer dizer, a duração da reunião é importante que seja mais ou menos cerca de 1 hora, desde a canção inicial até a oração final. Lembrando que depois tem o lanche ali, mas o lanche pode até estender mais, mas o decorrer da reunião ali, importante que, se possível, dentro de 1 hora é adequado. Não é uma regra tão rígida, mas é possível fazer assim. Tem certas pesquisas que dentro de 1 hora é possível fazer tudo e as pessoas ficarem bem satisfeitas. Nós já vimos casos de convidados de home group e até membros pararem de participar, porque o home group durava quase 3 horas. Apesar de que o ambiente ficava muito bom, 3 horas acaba atrapalhando alguma coisa prática na vida da pessoa, né? Aquelas pessoas chegavam nas suas casas perto de meia-noite, porque era de noite o home group. Então, cerca de 1 hora é o ideal. Passar um pouquinho mais tá bom? Tá bom, mas é melhor não fazer exagerado. Colocar perguntas abertas depois da mensagem para facilitar a conversação. Já falamos disso ontem também. Você não é o pregador, você aqui quer dizer o líder do home group, não é o pregador, nem é o orador, nem é o mestre e nem é o ensinador, mas ele é um facilitador para facilitar as pessoas comentarem e compartilharem. Ajude as pessoas a entenderem como colocar em prática a mensagem no seu dia a dia. Nunca fale, tal pessoa, dê a sua opinião, falando o nome concreto de alguém, porque os outros poderão ficar tensos pensando que eles serão os próximos. Que são dicas rápidas, né, que estão sendo dadas, baseado em tudo que foi falado antes, né, nas outras lições também do manual. Então, nunca é bom falar, olha, você, seu José, fala a sua opinião agora. Não é bom fazer de forma mais natural possível. A atmosfera da reunião deve sempre ser a atmosfera de amor, alegria, carinho, fé, vitória. Nunca deve ser uma reunião desanimada, que não tem muito amor, meio triste, que a pessoa está ali, mas está muito assim, vivendo de forma muito autocentralizada, não está dando carinho para ninguém, conectando com ninguém. Uma reunião desanimada, não tem muita fé que vai dar certo, não pensa na vitória. Não é bom assim. Importante sempre estar conduzindo o home group de uma forma amorosa, alegre, carinhosa, com fé, sempre com determinação de vitória. A atmosfera deve ser uma atmosfera de vitória. Caprichar no final, terminar numa atmosfera de fé, alegria e vitória. Sempre no final da reunião, o líder do home group tem que pegar a reunião e dar uma levantada nela assim, né? Às vezes a reunião do home group acontece igual um eletrocardiograma, né? Acontece, vai para baixo, vai para cima, aí às vezes na hora da canção o ânimo vai lá em cima, depois às vezes dá uma desanimada, até normal, vai subindo e descendo assim, né? Só que no final sempre tem que terminar a atmosfera de alegria, de fé e de vitória, animada, né? Se a reunião ficar muito animada no meio, depois dá uma caída no final, é aquela mensagem que as pessoas vão levar para casa e ficar a semana inteira, então não é bom. Mesmo que a reunião tenha alguns picos de alta e de baixa, durante o processo, isso é normal acontecer, não tem como a reunião ir sempre em linha reta, né? Quando chegar no final, o líder tem que dar uma levantada na atmosfera do povo e terminar naquela atmosfera alegre. Pode até cantar uma canção no final, não tem problema nenhum. Sorriso, treine no espelho para falar sempre com um sorriso. É uma dica importante dentro do manual, né? Sempre o líder do home group tratar sempre com um sorriso, uma atmosfera, né? Um semblante sempre positivo e animado. Mesmo que não esteja assim naquele dia, faça um treinamento para que possa ser assim. Vai funcionar muito bem, né? Então, essas foram basicamente os pontos tratados na lição 8 e agora a gente vai para uma conclusão geral, que seria a conclusão de todo o manual do home group. Não estou falando só da lição 8 em si, mas é uma conclusão geral do estudo do manual do home group, né? Então, vou ler, né? O que fala aqui é um conteúdo rápido, né? Mas muito importante. Esse material termina por aqui, mas o treinamento continua. As experiências de aprendizados continuam. O Brasil é uma das nações especiais da visão 2027. No manual está escrito 2020, tá? Mas pode riscar lá com lápis e colocar 2027. Vamos corresponder às expectativas que a verdadeira mãe depositou em nós, tendo absoluto sucesso em nossas atividades de Oikos, Home Group, 1 a 1 e Messias Tribal Celestial. Tudo está conectado. Sabemos que Deus levantará muitos líderes totalmente apaixonados por Deus, os verdadeiros pais e pelas suas obras. Homens e mulheres totalmente voltados para o cuidado de vidas, cheios de fé, santidade, obediência e alinhamento a Deus e aos verdadeiros pais. Através dos home group, vamos estabelecer famílias curadas, restauradas, expressando a vida de Deus e dos verdadeiros pais pelo seu comportamento no dia a dia.
Veremos os vizinhos, parentes e amigos sendo atraídos para nós sem muitas palavras ou sermões, mas apenas pelo testemunho dos filhos dos verdadeiros pais, que somos nós. Veremos cada igreja local se levantar forte e bem-sucedida e, através dos home group, líderes apaixonados e membros fortes, levantar todo o Brasil através de uma explosão nacional do testemunho. Não podemos mais dizer, quem viver, verá, porque já estamos vivendo para ver as maravilhas de Deus. Na verdade, nós não apenas veremos, mas seremos as pessoas que farão com que essas maravilhas de Deus aconteçam através do nosso home group. Cada líder de home group é uma ferramenta poderosa na mão de Deus para promover o avanço da visão 2027 no Brasil. Não somente cada líder, cada participante do home group. Assim como alguém investiu nele, treinando-o para ser uma bênção e um sucesso, assim ele fará com outros numa cadeia incessante de crescimento e de reprodução. Deus e os verdadeiros pais nos ajudarão a usar todo o nosso potencial para a vitória individual, familiar, do home group, da missão local, da missão nacional, da missão mundial, do nosso Messias tribal celestial e assim por diante. Parabéns por ter chegado ao fim desse treinamento. Agora é a hora de levantar as mangas, acreditar que Deus e os verdadeiros pais estão nos guiando e colocar em prática tudo o que aprendemos com muita garra, sabedoria e inspiração. E isso é só o começo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.